Tá? Fica ligado aí. Tem-se o seguinte, quem é o volume de SP? É a soma dos volumes dos cilindros. Mas o volume do primeiro cilindro é π vezes o quê? O seu raio ao quadrado vezes a sua altura, que é o ΔX1. Mas quem é o volume do segundo cilindro? π F de C2 ao quadrado vezes o ΔXi. Continuando assim, até o último, quem é? π vezes F de Cn ao quadrado vezes a sua altura, que é o ΔX. Entenderam? Ou seja, isso aqui é a soma sobre P de π vezes F de Ci ao quadrado vezes o ΔXi, que eu posso escrever ainda como sendo π, como sendo a somatória sobre P de G de Ci vezes o ΔXi, onde G do domínio de F em R é a função dada por G de x igual a quê? A π vezes F de x ao quadrado, qualquer que seja x aonde? No domínio de F. Tá? Agora, a função G é contínua em AB. Porque por hipótese, a F é contínua. Aqui, ó. Por hipótese, a F é contínua. A F é contínua no intervalo fechado AB. Se a F é contínua, F ao quadrado é contínua, multiplicado pela constante, π é contínua. Então, essa função G, ela é contínua. E se ela é contínua em AB, ela é integrável. Integrável em AB. Ou seja, ela é integrável à rima. O que significa ela ser integrável à rima? Existe o limite, existe, e é o número real, o limite da sua soma de rima. Portanto, isso aqui é a definição. Na realidade é um isto é, né? Isto é, ou seja, existe e é um número real, o seguinte limite. O limite, quando a norma de P tende a zero, da soma de rima sobre P da G, que é a integral definida da G, tá? Mas quem é esse limite? Isso é o limite quando a norma de P tende a zero, da soma de rima, dessa soma aqui, de π vezes F de Ci ao quadrado, ΔXi. Mas quem é isso? Quem é π é o limite, ou seja, existe o limite quando a norma de P tende a zero do volume de SP, que é tudo que eu queria. Eu quero que isso aqui, esse limite exista.
Mas esse limite existe porque é o limite e a função sendo contínua é integrável à rima. Portanto, meu amigo, não tem outra. Quem é que eu defino como volume de S? O volume de S vai ser esse limite. Mas esse limite ele é conhecido como integral definida da função G. E tem uma notação para ela. Então, daí a definição. Daí a seguinte definição. Daí a seguinte definição. Pronto. Definição. O volume de S, o volume de S é o número real, tá? Que eu vou denotado por S e dado por isso aqui. Ou seja, vai ser, não é esse limite? Mas quem é esse limite? É a integral definida de A até B da G. Ele é denotado assim. A notação. Esse limite é denotado assim. Ou seja, isso aqui é a integral definida de A até B. Quem é a G? Pi vezes f de x ao quadrado. Esse pi pode até cair para fora. Pi, tá certo? Tá bom? Na realidade é assim. Ele é o limite, só para ficar bem claro, ele é o limite quando a norma de P tende a zero, de quem? Do volume de SP, ou seja, é o limite, é a integral definida de A até B da G, que é a integral definida de A até B de π vezes f de x ao quadrado, integral em x. Por quê? Por tudo que eu acabei de discutir com vocês. Então, eu justifiquei a minha definição. Agora, você tem que fazer, simplesmente não grave a fórmula tal qual está aqui, não. Você tem que fazer a interpretação, a leitura correta dessa forma. A interpretação tá certo? Efetiva e útil dessa forma. Sabe o que é que você está integrando aqui? A área da seção transversal do sólido de revolução. Que olha para cá. Está aqui o sólido S de revolução. Pegue um ponto X aqui e pegue a seção transversal em X relativa a esse eixo do sólido S. O que é a seção transversal relativa a um eixo num ponto, tá? Seção transversal é a intersecção do sólido com o plano perpendicular ao eixo nesse ponto. Então você tem um eixo. Para esse eixo, você tem um único plano perpendicular. Está aqui. Nesse ponto aqui, um ponto de abscissa X, você tem um plano perpendicular a esse eixo. Quer dizer, ele faz dois ângulos de 90 graus. Então você tem um plano, você tem duas retas perpendiculares a esse eixo nesse ponto. Essas duas retas perpendiculares entre si também, elas formam um plano. A intersecção desse plano com o sólido é a dita seção transversal desse sólido correspondente a esse ponto. E que figura é essa seção transversal? É o quê? Um círculo, porque o sólido é de revolução.
A intersecção desse plano com esse sólido é o círculo, é esse círculo aqui, ó. E qual é o raio desse círculo? É essa altura aqui, é o f de x. Então quem é a área desse círculo? Π vezes f de x ao quadrado. Então o que você está integrando é a área da seção transversal. Isso vai ao encontro de um princípio da geometria espacial chamado princípio de Cavalieri, que diz o seguinte: você tem dois sólidos e relativo ao mesmo eixo, as seções transversais dos dois sólidos, para cada, tá certo? Qualquer relativa a esse eixo, quaisquer duas seções transversais têm a mesma área. Então os dois sólidos têm o mesmo volume, ou seja, a área da seção transversal amarra o volume do sólido. E o cálculo diz como é que eu calculo o volume do sólido tendo essa seção, a área da seção transversal. Quem é o volume do sólido? É a integral da área da seção transversal. Então fique com esse princípio em mente, é um princípio. Quem é o volume do sólido de revolução? É a integral da área da seção transversal relativa ao eixo em relação ao qual eu estou gerando o sólido por revolução. Tá bom? Então é isso que você tem que ficar em mente aí. Tá? Diga. O que é coeficiente de uma partição? É uma sequência C1, C2, Cn. Aqui não tem esse parente não, não tem esse parente não. É uma sequência C1, C1, o que C1 está no primeiro subintervalo, o C2 está no segundo, Cn. Ou seja, qualquer que seja o I, o CI tem que ser maior que ou igual ao xi menos 1 e menor ou igual a xi. Qualquer que seja I. Tá? A gente pressupôs qual era o volume de um cilindro. A gente não tem como definição como a gente fez com um retângulo. É isso? É. O volume é a área da base vezes a altura. Não, mas eu digo do cilindro. A gente pressupôs para poder fazer os cálculos. É, claro, baseado. Isso aí é baseado na área do cilindro. Você assume a definição da área do cilindro como sendo a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. No caso, o volume. Volume. Tá? Por exemplo, vamos aplicar isso aí para... Agora que eu tenho essa fórmula, vamos aplicar o seguinte. Diga. Era que a área, e a professora falou para o volume, que no caso nós temos uma sequência de, vamos dizer assim, sólidos que vão perdendo a... É isso aí. A gente tem o volume. É isso aí. É. A gente não pode fazer isso para curvas, né? No caso, se uma curva está perdendo a outra, a gente não pode fazer com comprimento. Também. Pode. Tá? Depois a gente vê isso. Encontre, nós vamos ver isso. Encontre o volume do sólido. Então, definido o volume do sólido de revolução através daquela fórmula, vamos para esse exercício. Encontre o volume do sólido S de revolução. Volume do sólido S de revolução obtido pela rotação, tá certo? Rotação em torno do eixo y igual a 0 da região limitada pelos gráficos
gráficos de y igual a 0 e y igual a 9 menos x2, tá? Tá bom? Encontra o volume do sólido S de revolução obtido pela rotação em torno do eixo y igual a 0, que é o eixo das abscissas, da região limitada pelos gráficos de y igual a 0, que é o eixo das abscissas, e y igual a 9 menos x2, que é uma parábola. O gráfico é uma parábola. Então, solução. Solução. Tá? Solução. Então, vamos tentar usar aquela fórmula lá. Para aquela fórmula, eu posso nem desenhar o sólido. Quer dizer, não é necessário desenhar o sólido, mas a região que vai girar, você precisa conhecer. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Olha aqui. Tá aqui o Y. Tá aqui o X. Então, você tem... Vamos desenhar a parábola. Parábola, 9 menos x2, raízes, menos 3, 3. Quando o x é 0, ela passa por esse ponto, o y é 9, né? Então, a parábola passa por esses 3 pontos aqui. Isso é y igual a 9 menos x3. Agora eu tenho o y igual a 0, que é o eixo das abscissas. Tá aqui, y igual a 0. Tá aqui, parábola. Bem, é evidente que eu tenho uma região limitada por essas duas curvas. Uma região que eu vou chamar de ômega. Tá? E eu vou girar essa região em torno desse eixo. Tá? E aí, à luz dessa fórmula aqui, olha aqui. À luz dessa fórmula aqui, quem é o A? Quem é o B? E quem é F? Exatamente. Então, você tem a seguinte redação, ó. Sendo f de x igual a quê? A 9 menos... É x ao quadrado, né? Não é x ao cubo, não. É x ao cubo é outra coisa. Tá? Sendo f de x igual a 9 menos x ao quadrado, tem-se, tá? O volume de S é igual a quê? É π pode cair fora, né? A integral de menos 3 a 3 de quem? F de x ao quadrado. Integral em x. Que é igual a quê? A π vezes a integral de menos 3 a 3. Quem é o f de x? Ao quadrado, né? Dx. Entendido? A função f está aqui, ó. A função f, então, intervalo menos 3, 3. Tá? Portanto, eu estou integrando a área da seção transversal, ó. Para cada x, dado um x, a seção transversal relativa a esse x é um círculo, cujo raio é o f de x, cujo raio é 9 menos x2. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Integrando a área da seção transversal. Mas isso aqui é igual. Bem, isso eu estou integrando uma função que é par. No caso de uma função que é par, para facilitar as contas, eu posso escrever como sendo o dobro da integral de 0 a 3. Lembrado disso? Cálculo 1? Porque isso facilita as contas, que é no 0, né? Então, isso aqui dá 2π vezes a integral de 0 a 3, eu dobro, né? A integral de uma função par de menos a é o dobro da integral de 0 a a. E se a função for par, viu? A função precisa ser par. Então, isso aqui fica o quê? Ó? Fica
9 ao quadrado, né? Que dá o quê? 81, tá? Menos o quê? 18 x ao quadrado mais o quê? Desculpa. Mais x à quarta. Integral em x. Em uns minutos, pronto. Encerra, começa outra.